Hoje vamos falar sobre duas doenças comuns na infância e que geram preocupação nos pais e responsáveis, a roséola e a escarlatina. E para esclarecer sobre esse tema, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Adriana Rosa, pediatra do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda ao São Lucas 24 Horas, doutora. Obrigada, Gabi, pelo convite, é sempre um prazer. Então hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre escarlatina e roséola. Doutora, explica pra gente o que é cada uma dessas doenças. Sim, vamos lá, porque são doenças, assim, ditas doenças exantemáticas, né? O que quer dizer isso? São doenças que dão lesões na pele e pelo fato de causar febre, as lesões, são doenças que às vezes acabam sendo confundidas com outras doenças, né? E são doenças mais, tanto a roséola, né, que popularmente é conhecida assim, mas o nome científico é exantema súbito ou sexta doença, e a escarlatina. A grande diferença básica entre as duas doenças é o agente causador. A escarlatina, ela é uma infecção bacteriana. E o exantema súbito ou roséola é uma doença viral. Geralmente, as duas, elas acometem crianças mais da baixa idade, não quer dizer que crianças maiores não possam ter, né? Mas é mais frequente em crianças menores. O quadro clínico geralmente inicia-se com febre alta, muito alta, uns 2, 3 dias de febre, e às vezes as mãezinhas traz no consultório ou vem no plantão e é apenas febre. Por quê? O quadro de exantema, esse grosseirão, esse vermelhidão no corpo, ele não começa nos primeiros dias. Geralmente, inicia-se por volta do 3º ao 5º dia da febre. Tá? Então, por isso que eu disse que são doenças que às vezes até é difícil de se fazer um diagnóstico inicialmente. Né? Porque às vezes a criança só apresenta um mal-estar geral, dorzinha no corpo, febre, né? Pode cursar também com um quadro assim de uma dorzinha de garganta. Então, assim, no início são sintomas inespecíficos, né? Certo. Até aparecer o exantema, tá? E, geralmente, Gabi, esse exantema, quando ele aparece, a febre cede, tá? Então, por isso que as mães ficam tudo louca, apavorada, porque às vezes é 3, 4 dias de febre, nada de nenhum outro sintoma, e a mãe, lógico, fica preocupada, e depois que aparece esse exantema, esse grosseirão, esse vermelhidão no corpo. Doutora, só para a gente esclarecer um pouquinho antes de continuar as outras dúvidas, a questão da baixa idade, seriam crianças, então, de qual que é a faixa? Assim, ó, crianças pré-escolares, geralmente até 5, 6 anos de idade, mas assim, né, Gabi, na medicina, não dá para dizer nunca. Eu já tive até pais no consultório com síndrome pé, mão e boca. Os filhos pegaram e, de repente, o pai veio, a mãe para o retorno, o pai com as mesmas lesões. Então, assim, na medicina não dá para a gente dizer nunca, né? Mas é mais frequente em crianças menores. Certo. Tá? E, doutora, falando agora, então, sobre esses sintomas que a doutora citou. Falou sobre, então, a febre alta, posteriormente a febre. Como são essas lesões de pele? Tem diferença de uma para outra, certo? Tem sim. As lesões, assim, são lesões parecidas, mas a localização desse exantema é que é um pouco diferente. Por exemplo, no exantema súbito, que é a roséola, geralmente as lesões iniciam-se no pescoço, tronco, às vezes no bracinho, e vai descendo para baixo. Já na escarlatina, as lesões também acometem face, sabe? O rosto da criança fica todo avermelhado e polpa ao redor da boquinha. É um sinal característico que a gente chama de sinal de Filatov,
tá? E esse sinalzinho é que as lesões avermelhadas ficam no rosto e ao redor da boca parece que fica assim um halo, uma máscara branca, porque poupa aquela pele. Outra característica da escarlatina, embora pegue a mesma localização do exantema súbito, que seria o pescocinho, o tronco, desce para os membros inferiores, é que existe um outro sinal que a gente chama de sinal de Pastia. O que seria isso? Nas dobras, por exemplo, dobra axilar, dobra do pescoço, dobrinha inguinal, às vezes embaixo assim da nádega, as lesões do exantema, elas ficam mais concentradas. Parece assim que você deu um arranhão, sabe? Certo. É um vermelhidão, às vezes você vê aquela marca vermelha, e isso é um sinal característico da escarlatina. Outra característica básica, assim, fundamental da escarlatina é as lesões na língua. Eu falo para a mãe, às vezes a mãe e o pai falam, ó, vem ver, parece uma língua em framboesa. A papila lingual, ela inflama. Então, ela fica toda cheia de bolinha, parece uma framboesa mesmo, toda vermelha, né? E a criança tem as lesões também na orofaringe, né? E, assim, eu na minha opinião, o pior das duas lesões é a questão desse tempo que tem até aparecer o exantema, né? Sim. Porque eu sou mãe, você sabe, a gente é apavorada com doença do filho, né? Com certeza. A gente sempre se preocupa. Então, imagina uma criança, às vezes, com 3 dias com febre e sem apresentar nenhum outro sintoma, né? Sim. Então, assim, quando vem aquelas lesões que a mãe me fala, até eu fico aliviada, eu falo, pronto, já vamos fazer o diagnóstico. Já sabe o tratamento para ser feito, né? Exatamente. Mas muitas vezes as próprias lesões assustam também, né, doutora? Até para os pais que não sabem o que pode ser, ficam um preocupados, também, né? porque assim... parece sarampo, parece rubéola, parece pé, mão e boca, porque assim, o capítulo, né, que a gente chama de doenças exantemáticas, ele abrange várias doenças, né? Então, as primo-irmãs é mais escarlatina e o exantema súbito, sarampo e rubéola, e o pé, mão e boca fica ali no meio. Mas assim, se você for ver... É muito parecido o quadro clínico, o exantema, às vezes a localização só que muda, né? E o tratamento, óbvio, muda completamente, né? Então, é um cuidado muito grande que deve ter com essa criança, porque também a questão da alimentação para essas crianças que têm a escarlatina também muda por conta das lesões na... Gabi, é Ou assim, isso afeta... eu sempre digo isso no consultório. Os pais, Adriana, mas não tá comendo. Eu digo, quando você tá doente, você come? Não, a gente não tem vontade, né? Porque o organismo não tá bem, muitas vezes a gente tem mais vontade de tomar do que de comer. Óbvio que atrapalha o apetite, porque principalmente na escarlatina tem muitas lesões assim na orofaringe, né? E dói, tadinhos, não come, não come. Mas assim, o tratamento entre uma doença e outra é bem diferente, porque, como eu disse, no exantema súbito, que popularmente conhecido por roséola, por ser vírus, então o tratamento é só com sintomático. Então a gente dá um remedinho para dor, que serve para febre, procura hidratar bastante a criança. Se está incomodando, coçando, a gente prescreve um antialérgico. Agora, na escarlatina, por ser bactéria, a gente precisa iniciar o antibiótico, porque senão a criança não melhora. E doutora, falando um pouquinho agora sobre essa questão da coceira. Então, ela gera coceira também na criança? O incômodo, né, essas Gabi? lesões, vermelhidão, ela coça também. Sim, a criança, o sono fica agitado, né? A criança fica chorosa, porque muitas vezes, tadinhos, eles não sabem expressar, né? O que tá acontecendo. Ou mesmo não sabem nem se coçar, né? Tadinhos. Sim, então também são sintomas, de certa forma, né? Que, secundários que acabam causando... Exatamente, O prurido, a coceira, ele acontece por causa do exantema. Certo. Então, é bem como você disse mesmo, é um sintoma secundário, mas acontece. E falando agora, continuando falando sobre os tratamentos, na verdade, vamos falar um
pouquinho sobre o diagnóstico ali também. A doutora comentou sobre essa questão do viral e da bactéria, Sim. mas é necessário algum tipo de exame de sangue, algum tipo de exame, ou é apenas uma avaliação, então, ali no consultório, uma avaliação clínica? Gabi, existem exames laboratoriais específicos, mas confesso para você que eu, e acredito que a maior parte dos colegas médicos, a gente nem pede, porque assim, no exame clínico, no dia a dia, a gente já consegue meio que ir direcionando o diagnóstico. E como são sorologias, são exames que às vezes demora vários dias para ficar pronto, e aí depois que aparece o exantema, você já fechou o diagnóstico, não precisa mais do exame para fechar um diagnóstico, né? Certo. Mas, assim, normalmente não se pede, é mais o quadro clínico mesmo. E agora sim, falando sobre os tratamentos, Uhum. então no caso das crianças que precisam da utilização de um antibiótico, como que é feita essa análise dos casos? Porque, como a doutora disse, pode acontecer em crianças muito pequenininhas. Pode. E como é esse tratamento? É que assim, ó, Gabi, como eu te disse, no exantema súbito, ele é vírus, ele é o herpes vírus tipo 6 e 7. Então, Certo. assim, eu brinco no consultório, segue o barco, né? É só dar suporte para a criança melhorar, 7 dias, tá? Zerado. Agora, em relação à escarlatina, quando a gente precisa iniciar um antibiótico, a gente sempre dá preferência para o grupo da penicilina. Por quê? E a amoxicilina, que é uma penicilina, é um derivado sintético, né? Porque a bactéria que incide ali é o streptococo, é o mesmo que dá as infecções de amígdala, é o streptococo beta hemolítico do grupo A de Lancet. Olha só. O nome é feio, né? Mas a bactéria não é tanto assim, não. Aí a gente inicia, normalmente, assim, um antibiótico de partida, assim, de primeira escolha, uma moxa com clavulanato, já funciona trata bem. Muito bem, muito bem. E doutora, falando agora nos casos que esse paciente, se ele não faz o tratamento correto dessas doenças, tem complicações, doutora, para essa criança? Pode acontecer, porque como eu já disse, por ser uma bactéria, o streptococo, ele pode se alojar não só na amígdala, mas pode se alojar no coração, pode se alojar em articulações, dando artrites, pode se alojar no rinzinho, dando glomerulonefrites. Então, assim, são casos extremos, mas eu não posso falar para você que não possa ocorrer. Mas, geralmente, quando se faz o diagnóstico ali nos 3, 4 primeiros dias, já inicia o tratamento, a criança evolui super bem, né? Certo, então a gente sabe que tem um tratamento e isso é fundamental. Uhum. Doutora, mas falando então um pouco mais sobre essa questão continuando, né, do diagnóstico, quando que o pai deve buscar um pediatra, um médico? Porque, como a doutora disse, ela começa com essa febre, os pais não sabem como que vai evoluir. Qual é o momento ideal para talvez procurar um pronto atendimento ou um médico no consultório? Assim, Gabi, é difícil eu dizer isso. Quando, né? Certo. Porque a preocupação de cada um varia. Do mesmo jeito que eu vejo lá no consultório, assim, as mães vêm e eu falo, meu Deus, por que você não me ligou? Por que você não me mandou mensagem? Ah, doutora, eu não queria te incomodar. Tem uns que, assim, 37,3, uma febrícula já tá ligando. Então é difícil, tudo vai depender do estado geral da criança. Perfeito. Mas normalmente quando uma criança tem febre, a febre é um sinal que o organismo está reagindo, não é um mau sinal. É bom, certo. O organismo está reagindo a um processo, seja ele viral ou bacteriano. Então, assim, tudo depende de como está a criança. Às vezes a criança tem uma febre, mas está correndo, pulando, brincando, comendo, pode medicar, dar um antitérmico, observar. Por quê? Às vezes acontece o que eu te falei. Vem no plantão, vem no meu consultório, vai no consultório do colega. Logo assim, de cara, você examina, não tem nada. Aí daqui 2, 3 dias a febre persiste, volta aqui para a gente reexaminar. Sim. Ah, não, agora já apareceu, entendeu? Não é que eu não vi, o plantão não viu, não é isso, é que a doença evolui. Às vezes, no primeiro dia que você leva, realmente não tem nada, e depois
as coisas vão acontecendo, né? Mas assim, o sinal de alerta, cada pai conhece o filho que tem, né? Eu acho que, assim, a gente sabe, conhece até a respiração deles. Com né? certeza. Então, é difícil eu te dizer, tem que correr, porque não existe um sinal de partida, assim, algo que seja característico, né? Certo. Porque se aparecesse primeiro as lesões, ficaria fácil. Mas é que normalmente não, O processo é esse. É a febre antes. Então é importante avaliar como essa criança está, como a doutora disse, para que conforme o decorrer da semana e dos dias vá procurar o diagnóstico certinho. Porque o paciente pode vir no consultório hoje, pode vir no plantão hoje, pode retornar para reavaliar, né? Perfeito. É absolutamente normal. E é feito. E falando agora justamente sobre essa questão da ocorrência, doutora, ela é uma doença comum? Ela acontece bastante? Como que tem sido a prevalência dessa doença? Assim, algumas épocas do ano que incide mais, principalmente assim, primavera, né? Em épocas quentes. Mas, como hoje em dia as estações do ano estão todas atípicas, então, assim, antigamente, diarreia, rotavírus era doença de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora, o ano qualquer inteiro época do ano. Né? Porque o clima muda demais. Você vê como nós estávamos muito seco, muita poeira, muita queimada, né? E as crianças que vão para a escola, imagina, né? Às vezes uma sala pequena com vários alunos, um tosse, pega no brinquedo, põe na boca, o amigo vem, pega o brinquedinho. É uma troca de vírus e bactéria toda hora, né? Tempo integral. Tempo integral. Mas é assim com todos, né? E doutora, falando então, tipo, justamente, ela é uma doença que é transmitida, então ela pode passar para os coleguinhas? A criança precisa ficar em isolamento? Sim, é uma doença infecto-contagiosa, tanto o exantema quanto a escarlatina, né? E precisa, a partir do momento que começou o início dos sintomas, o correto seria a partir do primeiro dia de febre, só que às vezes é uma febre e pode vir uma dor de garganta, a gente não sabe, mas geralmente a gente dá o afastamento da criança a partir do dia que aparece o exantema, né? As lesões no corpo. E mais ou menos assim, um período de afastamento seria de uns 7 dias do dia que começou a febre, não do dia que começou o exantema, porque a fase maior de transmissão é durante a febre, que ali está acontecendo a replicação que ainda viral, não tem o diagnóstico. E muitas vezes a gente não sabe o que é. Só que, né? Nossa, meu Deus. Por isso que às vezes várias crianças da mesma classe têm a mesma coisa, porque até aparecer, né, a criança já foi para os coleguinhas. É inevitável, né? Só não pode mandar criança doente para a escola, né? Porque o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o teu, né? Uma criança com febre, deixa em casa, observa, alguma coisa vai aparecer, né? Sim. Então, é melhor, assim, essa observação e também quando eles não estão bem, tadinhos, né? Ninguém quer ir para a escola, quer ficar em casa, na caminha, no sofá, né? Porque é isso, tadinhos. A recuperação deles também é diferente de um adulto, então também precisa dessa... Completamente. A criança, às vezes, eu vejo, né? Eu falo, meu Deus, você viu? Olha, estava com febrão. Entra no consultório, pulando, brincando. Eu penso assim, se eu tivesse com essa temperatura, eu estava caída. Sim, não é? Totalmente. Eles reagem de uma maneira, assim, espetacular. Não só com a doença, até com o procedimento cirúrgico, Gabi. Tudo é diferente na criança. As vantagens da juventude. É isso aí. E doutora, falando um pouco mais agora também sobre essa questão da transmissão e dos cuidados. Essa criança, ela então fica afastada, depois ela pode retornar normalmente à escola. Ela pode acontecer mais de uma vez nessa criança ou uma vez infectada? Gabi, pode, porque não é uma doença que confere imunidade. Tá? Certo. Ela não vai ter uma imunidade definitiva. É lógico que é difícil uma criança, por exemplo, vários amiguinhos estão tendo escarlatina na classe, por exemplo. Aí eu afastei o coleguinha, aí o coleguinha vai voltar para lá, mas pode ser que ainda esteja tendo esse ciclo lá na escola. Mas é difícil a criança sair de uma e entrar em outra. Mas eu não posso dizer para você que seja impossível.
Certo. né? E assim, pode em outras fases da vida, né? Às vezes pega com 1 aninho, depois com 4 aninhos pode pegar de novo, né? Interessante, bem Porque não importante. confere imunidade definitiva. E quanto à prevenção, existe alguma forma de prevenção dessas doenças, doutora? Vacina, algum método, então, que daria para cuidar? Assim, ó, muita oração. Muita oração. Porque, assim, não existe vacina, né? E o que a gente tem que cuidar? Lógico, é a coletividade. Na classe, por exemplo, as profs devem ficar atentas, né? Se a criança põe uma coisa na boca, já tira para lavar, crianças que estão com espirro, tosse, porque a transmissão é contaminação por gotículas. Então, pode ser um espirro, ou às vezes o amiguinho vem falar muito perto do rostinho, ou o amiguinho pega um brinquedo, põe na boca, porque criança leva tudo para a boca, né? E aí vem o outro, põe na boca também. Até a mordida, às vezes, que eles trocam. Não tem jeito, né, Gabi? Não tem jeito. Então, criança. Assim, ó, a gente cuida o máximo, os pais cuidam, as profs cuidam, mas ninguém está imune. E assim, ninguém precisa ficar apavorado, porque é criança, né? Criança tem alguns dodóis que faz parte. Criança do processo que não teve alguns dodóis não foi criança, não é? Mesmo. Então, assim, é lógico que a gente, como pai e mãe, a gente sofre, né, com a doença do filho. Mas são coisas inevitáveis. Às vezes, até crianças que não vão para a escola, vai numa festinha, tem alguma criança que está ali contaminada, acaba acontecendo. Então, é uma doença que ela acontece, mas tem tratamento, é um processo ali mais de muito apavoramento dos pais, justamente por não saber o que fazer, mas é tratável e é tranquilo. Sim, depois. Geralmente evolui super bem, a criança fica muito bem. E o tempo, então, que a doutora disse, estima-se ali de 7 dias. 7 dias, né? Para recuperar, deixar a criança em casa, né? E ficar bem. Na verdade, Gabi, depois que passa a febre, no caso do exantema súbito, a roséola, né? A criança já se recupera. Porque aí, se tem uma coceirinha ou outra, a mãe já dá um antialérgico, a criança fica bem. Agora, na escarlatina, como começa a tomar o antibiótico, aí é aquele processo, né? As 48 primeiras horas para o antibiótico começar a fazer efeito, né? Aí tem algumas crianças que tomam antibiótico, aí o estômago já não fica muito bom, aí já fica um pouquinho mais difícil para comer, né? Mas, assim, de um modo geral, 7 dias, lavou, tá novo. Perfeito. Olha, agora a gente já sabe, eu acredito que a gente conseguiu esclarecer as principais dúvidas do pessoal de casa sobre essas doenças. Porque é um assunto muito extenso. Acho que nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira falando que a gente não ia esgotar ainda. Com certeza. O assunto. Mas acredito que, assim, o principal que era passar essas informações e acalmar o pessoal de casa, que tá passando por isso, que tem criança em casa, para saber, então, que tem tratamento e que é uma doença que evolui bem tranquilo para recuperação dos filhos. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação no São Lucas 24 Horas. Que precisar. Fica o convite, estou às ordens. É isso. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!